Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal, o canal JG Comics, beleza? Show de bola? E aí, Gustavo, tudo bem? Tranquilidade, e aí, galera, beleza? Joia! Vamos que vamos. Pessoal, hoje, como vocês estão vendo pelo pano de fundo aí, são vilões, né? E eu acho que é um dos canais que mais fala de vilões. O pessoal vai começar a achar que a gente está do lado dos vilões. Hoje a ideia, pessoal, é mostrar como a visão sobre o vilão mudou. Eles começaram a ter mais enredo em cima dos vilões. Há filmes de vilões, por exemplo, o melhor filme de todos os tempos de heróis, que é o Batman 2 lá, é um filme sobre Coringa. O primeiro é sobre o Bruce Wayne, o segundo é sobre Coringa. E assim, fez muito sucesso. Tanto é que o Coringa ganhou o Oscar. Agora tem o filme, Coringa não, o ator Heath Ledger ganhou o Oscar póstumo e tal. Agora teve o filme do Coringa, que fez muito sucesso também. Então a gente vai falar assim, como os vilões vieram se desenvolvendo com o tempo. Nos quadrinhos tem mais tempo para desenvolver o herói, o vilão, porque mais ali e tal. Qual é a nossa visão sobre isso, né, Gustavo? A ideia aqui, galera, é mostrar, né, como que mudou um pouco a concepção, fazendo uma comparação bem bobinha aqui, tá? Antigamente, a visão do vilão era um cara perverso, que fazia o mal por fazer o mal, não tinha muito aquela concepção, assim, do porquê. Eu acho que hoje a ideia é mostrar o vilão como que ele chegou a ser o vilão. E isso acaba com, né, o Juliano, quando ele, né, deu essa ideia da gente fazer esse quadro, como que o vilão ele está mais próximo, assim, do lado humano, assim mesmo, né? Porque, querendo ou não, muitos vilões aí, né, eles são humanos, só que devido a várias circunstâncias eles acabam indo para esse lado, né, o lado errado aqui. Então, aí as pessoas tendem a criticar totalmente os vilões. A gente não está defendendo fazer o mal ali, não é isso. Mas, assim, algumas situações, e também nós não estamos querendo justificar. A ideia dos roteiristas, das pessoas que desenvolvem os vilões, é mostrar o lado do vilão, como ele se tornou vilão. E será que todo mundo que aponta o dedo para os vilões e que atacam os vilões ali, não teriam a mesma atitude dos vilões? Em muitos casos, estou justificando, nem estou falando que eles estão certos. É lógico que tem coisas ali que estão totalmente erradas, mas tem outras que dá para você ter um entendimento. Por exemplo, já vou até puxar aqui, o Thanos. Na cabeça do Thanos, ele estava fazendo bem, e o filme do Guerra Infinita, ele mostra o Thanos vence dentro de uma ideia de um universo que seria melhor com menos seres vivos, e isso na cabeça dele era algo muito, que uma parte da filosofia também que trata sobre isso, né, em relação à quantidade das coisas e tudo. Então, assim, se eu fizer isso daqui vai trazer mais o bem, então é melhor fazer isso daqui realmente. Então, ou seja, os fins justificam os meios. Não acho que justificam não, tá, pessoal? Mas é só para mostrar como isso é feito, tá? Então, assim, muitas pessoas, lógico, ficaram bravas ali que os Vingadores perderam, mas muitos começaram a entender, tiveram até pena quando o Thor arranca a cabeça do Thanos no Ultimato, logo no começo do filme. Sim. Outro também que traz uma discussão sobre isso é o filme do Coringa agora, né, com Joaquim Phoenix. O filme te faz pensar, né, a questionar muita coisa, inclusive sobre a sociedade. Será que realmente o Coringa é o fruto de uma sociedade corrupta? Ou será que, né, realmente, devido a várias coisas, ele iria se tornar o Coringa de qualquer forma, porque ele teria um problema mental, né? Então, assim, a gente vê no filme situações que você fica pé da vida, você fica assim, cara, como é que fizeram isso com ele e tal, e dependendo, você pode pensar, ele tá mais certo mesmo, tinha que fazer isso mesmo, né, tocar o terror e tal, mas a gente tem que pensar nessa situação, tipo, é certo isso, né, fazer do jeito que ele fez?
A gente acredita que não, né? Ele teria outros caminhos para fazer, não fazer a mesma coisa, mas alcançar os objetivos dele, né? Então, esse filme é um filme que te faz pensar, raciocinar sobre isso daí. Igual, por exemplo, a gente acha que a gente deve até fazer um vídeo falando só desse filme, né, Gustavo? Até lembrar isso aqui, depois fazer o filme do Coringa, fazer um vídeo sobre o Coringa. Aquela cena, duvido que alguém não tenha tido pena do Coringa quando aqueles meninos atacam, chutam ele, quebram ele e tá lá tentando trabalhar. Claro, aquilo ali no filme fica parecendo que pode ser algo da psicose do Coringa, algo que talvez não tenha acontecido realmente. Mas esse tipo de coisa acontece, né? E então naquele momento ali você fala, caramba. E aí quando você vê a imprensa, você vê todos os meios de comunicação se voltando à exploração, né? Quando usam a imagem dele, começam a rir, zombar dele, e ele que já tinha esse problema, quer dizer, ele não estava sendo abraçado ali pela sociedade, pelas pessoas, ele deveria ter sido abraçado, pelo menos ali dentro da mente dele, daquela realidade, que é um filme interessante, até para a gente ver de novo. Então, assim, lógico, nós concordamos que o que ele faz é desprezível e tal, mas o filme faz você refletir, que é o que a gente está querendo com esse vídeo de hoje aqui. Sim. Outro também que... Vou pegar agora um da Marvel aqui, só para também, né, para poder falar um pouco da ideia do Magneto, né? O Magneto, a gente vê, né, que ele se tornou Tem momentos que eu até acho que o Magneto não é nem um vilão, mas é colocado muitas vezes na situação de vilão. O Magneto, ele é colocado, né, como vilão na situação, mas ele acredita que realmente está fazendo a coisa certa, e a gente vê, né, em alguns filmes e tal, ele está buscando pela causa mutante, que é a causa na qual ele se encontra, né? E o Xavier fica, quando aparece lá, né, a interação entre os dois, o Xavier mostra para ele que não é certo exterminar a raça humana, por causa de alguns humanos que erram, né? A gente coloca todo mundo no mesmo balaio e julga. Eu acho que essa também é uma temática interessante, né? Às vezes a gente julga o geral, né, por causa de alguns. Eu acho que esse filme que traz, né, essas questões que o Magneto levanta, é interessante também a gente pensar nisso. Porque muitas vezes ele faz isso por causa de alguns que cruzaram o caminho dele e ele acha que todo mundo é culpado, todo mundo tem que pagar. Então, pô, que sensacional você falar do Magneto, então vou aproveitar e falar do Magneto também. O Magneto é fruto de uma polarização, né? Que é um inferno que temos na sociedade hoje em dia. Porque para o Magneto só tem um caminho. É exterminar os humanos, porque os humanos são inimigos. Da mesma maneira que aqueles humanos que estão atacando o Magneto ali. Eles pensam exatamente como o Magneto, eles pensam de forma polarizada, ou eu ou ele, igual a gente vê isso na política, a gente vê isso no futebol, a gente vê isso claramente na sociedade, no mundo e no Brasil, mais ainda. Então, mesmo que eu seja prejudicado, eu não quero saber, eu sou polarizado, eu vou morrer abraçado com isso aqui. E o professor Xavier tenta mostrar para ele que há nuances, nem tudo é de uma tonalidade apenas, né? Eu vou até evitar de usar uma cor aqui, qualquer cor, porque, né? Mas tem nuances, não são todos ruins, foi o que você acabou de falar. Então o Magneto é o exemplo da polarização. E com o tempo, ele se torna mais flexível e maleável, né? E ele começa a entender isso de uma maneira melhor. E o Charles, ele evita ao máximo de usar os poderes com o Magneto. Ele só usa quando ele não tem outra alternativa. Sim. Quando ele até usa, ele também não está sendo um pouco vilão, porque ele está tirando a vontade, ele está tirando o direito do outro escolher e pensar e agir por si próprio. Uma coisa a se pensar. Não é? Então, por isso que ele evita ao máximo. Então, eu acho bem interessante. Vai ser um vídeo bem filosófico esse. E o Gustavo falou aí do Magneto, eu vou puxar aqui para a Arlequina agora, que é uma psiquiatra
que não é assim, mas que na infância acaba tendo uma infância também conturbada, que acaba se juntando com o primeiro namorado que é conturbado, e ela começa a ter surtos psicóticos. Depois é evidente que ela vai virar psiquiatra lá na frente, ela encontra o Coringa, depois ela deixa de ser vilã e começa a ser uma anti-herói, onde ela começa a fazer muito sucesso. A Arlequina hoje é a quarto personagem da DC aí que vende mais. Então, aí você pega assim, desses 4, 3 são do universo do Batman praticamente ali. Sim. Que é o Batman, o Coringa, a Arlequina é a quarta ali, quase pau a pau com o próprio Superman por aí. Então, assim, por que atrai tanto? Porque muitas pessoas também se identificam com isso. Sim. Não é? Sim. Com as dificuldades, com a opressão. Né? E uma outra coisa também que a gente percebe, né, que o vilão está muito atrelado ao sentido de vingança, que muitas vezes a gente é tentado a isso, a se vingar, né, a gente foi lesado, alguma coisinha, a gente às vezes tenta retalhar, tenta se vingar, e se você for ver, muitos vilões fazem isso, né? Eu vou citar aqui um exemplo, agora de uma série, vou sair um pouquinho de filme, mas é baseado em quadrinhos, que é o Prometheus, que é um dos vilões do Arqueiro Verde na 4ª temporada, se não estiver enganado, 5ª temporada, enfim. O Prometheus, ele é o fruto de uma vingança, porque o Arqueiro Verde, galera, vou dar um spoilerzinho para quem não assistiu aí, se prepara, acho difícil, mas tudo bem, ele se tornou Prometheus para se vingar do que o Arqueiro Verde fez com ele, porque na cabeça dele, o pai dele morreu por causa do Arqueiro Verde, a situação depois que ele se encontrou foi por causa do Arqueiro Verde, então tudo levou ele a crer que o Arqueiro seria o problema da vida dele. Então, se ele se vingasse do Arqueiro, da mesma forma que na cabeça dele o Arqueiro fez com ele, ele estaria, digamos assim, cumprindo o papel dele. Mas a gente sabe, né, que não é uma coisa legal, até porque, assim, vingança não te leva a nada, só te leva a coisa ruim. Então, assim, só para mostrar como que esse lado está muito atrelado à humanidade, né? Tá muito, o ser humano tem muitas vezes esse tipo de sentimento. O meio que se vive, né? O fenótipo ali influencia muito. Só o pessoal ter um pouco de noção do que a gente está falando, mas eu acho que deu para entender bem. Até o Esqueleto, que é o inimigo do He-Man, o Esqueleto é o inimigo bobão, bobo. Exatamente o tipo de vilão que era usado, fazia o mal pelo mal, só que ele ainda era uma figura caricata, né? Sim. E dentro lá da Horda era do Hordak, né? Dentro ali do Esqueleto e do próprio Hordak, que era um vilão não tão bobo, mas meio bobo também, esse tipo de vilão, os dias dele não é que foram contados, eles foram exterminados. Porque você precisa de grandes vilões, você precisa de ações, e às vezes os heróis têm atitudes de vilões. Por exemplo, quando no Batman Begins, que ele está lutando ali com o Ra's al Ghul, e o trem descarrila, e ele fala, você não vai me matar, e fala, eu posso não te matar, mas eu não preciso te salvar. Quer dizer, ali o Batman é muito sombrio naqueles filmes também. No Batman Liga da Justiça, ele não quer saber, ele toca o terror nos caras. Sim. Ele põe medo em todo mundo. E aí o Superman ali, cara, ele não quer aquilo, ele acha que não é assim que deve ser feito. E aí o Superman também dá um ótimo exemplo nesse filme, o pessoal que veio criticar muito o Superman e elogiando o Superman no filme dele junto com o Batman, que o Superman, quando ele vai até o Congresso, ele chega pela porta da frente andando, e é muito emblemático para mim quando ele empurra o portãozinho e passa. Ele não chega voando, nada disso. É claro que aí o pessoal fala, mas no Homem de Aço ele destruiu a cidade inteira. É verdade. Ali ele também foi muito vilão, que desencadeou o Batman a querer pegá-lo. Sim. Né? Então, aí quer dizer, os heróis enquanto vilões, por isso que eles se enfrentaram, porque ali, ó, um próximo ao outro, alguém estava um pouco mais vilão do que o outro, né? E aí desencadeou essa briga aí. Dentro dos heróis mesmo acontece muito isso, né, Gustavo? O Arqueiro é um herói que é um anti-herói, que tem atitudes
que são bem discutíveis. E, inclusive nos crossovers das séries da DC, é muito visível o contraste entre o Barry Allen e o Oliver Queen. Porque o Oliver, ele tenta fazer as coisas do jeito dele, né? Do jeito lá, ele acha ser certo, e muitas vezes ele tá certo que depois ele para de matar as pessoas, mas ele mata, e o Barry fica assim, caraca, né? Ele tenta na base da conversa. Quem assistiu as duas séries sabe do que eu tô falando. Enquanto que o Oliver tava numa coisa assim mais diretiva, né? Ele tava acabando mal pela raiz, literalmente. O Flash, ele tentava contornar a situação, tentava conversar, tentava aprender e não matar e tal. E claro que depois o Arqueiro vai para essa vertente, mas eu acho que foi proposital isso, para criar esse choque quando fizesse crossover, né? Então a gente consegue perceber isso. E muitas vezes os heróis têm essa característica. Porque muitas vezes, a gente tá falando dos vilões, muitas vezes, que a gente acabou de falar aqui, os heróis são meio vilões ali. E um contraste maior ainda é a Supergirl, né? A Supergirl e o Flash, eles são na mesma vibe ali, né? Se ela tiver que se você falar com ela, vai sem poder em tal lugar e luta sem o poder, ela vai fazer. O Flash vai fazer. O Arqueiro não vai. O Arqueiro ali é o Batman, que eles não podiam usar tanto o Batman. O Arqueiro é uma série do Batman vestido de verde. Ali. E aí todo mundo é aquela família dele. E com o tempo ele acaba mudando isso, como você falou, que é bem legal também. E o Batman e o Superman tem essa dicotomia muitas vezes. Por exemplo, o Superman, em uma parte dos quadrinhos, ele vira um funcionário do governo americano, tirando a liberdade das pessoas pelo poder que ele tem, e o Batman vai contra isso. Até agora, no próximo Snyder, no Snyder Cut, Gustavo, não sei se você viu, mas algo que vai acontecer lá no futuro é que aí a galera, pode ser que isso aconteça ou não, tá? Que o Batman vai se aliar ao Coringa naquele futuro, porque isso vai acontecer no Snyder Cut, para poder roubar a caixa materna, para poder construir a esteira do tempo para o Flash voltar, e acontece aquilo que ele tenta voltar no Batman vs Superman, fala, eu voltei cedo demais e tal, para ele fazer a liga, mas ali, quer dizer, o Coringa que é do mal, o Superman que é do bem, ali o Superman é vilão, está sendo controlado pelo Darkseid, e o Batman vai se juntar ao Coringa, e ninguém ganha mesmo, né? Não tem jeito. E para as pessoas entenderem que não é tão simples assim, é algo tão direto. Sim. E que há nuances, e a polarização ela só nos impede de ver as coisas com mais claridade. Exatamente. Bom, galera, não se esqueça, você que está chegando aí agora no canal, dá um like aí, né, ajuda o nosso canal. Quanto mais likes aí, mais o YouTube entende que esse material é legal, é bom e vai divulgando, tá? Se inscreva para receber aí outros vídeos do nosso canal, tá joia? E compartilhar aí, manda para alguém que você conhece, que está a fim de ler quadrinho, ou que já lê quadrinho, gosta muito, beleza? Ajuda a gente aí, tranquilo? Meu amigo, muito obrigado, galera, fui! Valeu, galera, beijo!